Bem-vindo à nossa aula de número 85, não, 86, 86, capítulo 12, começamos o capítulo 12, o âmbito do cálculo econômico, as condições do cálculo econômico, o significado das expressões monetárias, item 1. Então vamos lá, compartilhar. O âmbito do cálculo econômico, o significado das expressões monetárias. O cálculo econômico abrange tudo o que possa ser trocado por moeda. Então, esse é o espaço do cálculo econômico. Você pode ser trocado por moeda. Os preços dos bens e serviços ou são dados históricos que descrevem eventos passados, a gente viu isso, ou então são antecipações de um evento futuro. Uma informação acerca de um preço passado transmite o conhecimento de que um ou mais atos de troca interpessoal foram efetuados segundo aquela relação de troca. Então, uma informação acerca de um preço passado transmite o conhecimento de que um ou mais atos de troca interpessoal foram efetuados segundo aquela relação de troca. Só isso é tão importante, porque isso norteia o nosso mercado como um todo. Essa afirmação é, para mim, o maior conhecimento tecnológico que existe no mundo. É esse conhecimento. Os preços que a gente pratica todos os dias. E que variam, e que a gente vai se ajustando. Não nos fornece diretamente nenhuma informação sobre preços futuros. Podemos presumir, como frequentemente o fazemos, que as condições de mercado que determinaram a formação dos preços no passado recente permanecerão inalteradas ou pelo menos não mudarão substancialmente por certo período, de tal sorte que os preços não se alterarão apenas ou sofrerão apenas pequenas variações. Aumentou a safra, deu uma chuva, acabou com a roça de tomate na região, aquele preço sobe um pouco e tal, porque vem de outro lugar. Tais expectativas são razoáveis desde que os preços em questão sejam o resultado de interação de muitas pessoas dispostas a vender e a comprar, desde que as relações de troca lhes pareçam propícias e que a situação do mercado não tenha sido influenciada por condições que possam ser consideradas como acidentais extraordinárias e que provavelmente não se repetirão. Então, tais expectativas são razoáveis, desde que os preços em questão sejam resultado da interação de muitas pessoas dispostas a comprar e a vender, desde que as relações de troca lhes pareçam propícias e que a situação do mercado não tenha sido influenciada por condições que possam ser consideradas como acidentais, extraordinárias e que provavelmente não se repetirão. Entretanto, a tarefa principal do cálculo econômico não é lidar com os problemas de uma situação de mercado em que não ocorrem mudanças, ou só ocorrem pequenas mudanças, mas sim lidar com a mudança. A tarefa principal do cálculo econômico é lidar com a mudança. O indivíduo, ao agir, ou bem antecipa as mudanças que irão ocorrer sem a sua interferência e procura ajustar suas ações para a situação antecipada, ou bem toma a iniciativa de mudar as condições existentes, mesmo que outros fatores possam contribuir para tal mudança. Os preços do passado são para ele simples pontos de partida das suas tentativas de antecipar os preços futuros. Historiadores e estatísticos se interessam pelos preços passados. O homem, na prática, concentra seu interesse nos preços do futuro, mesmo que seja o futuro imediato do próximo mês, dia ou hora. Para ele, os preços passados representam meramente uma ajuda para antecipar preços futuros. Não só
nos seus cálculos preliminares quanto ao possível resultado da ação planejada, como também no seu desejo de avaliar o resultado de suas transações anteriores. O que lhe interessa, sobretudo, são os preços futuros. Pelos balanços e declarações de lucros e perdas, ficamos sabendo qual foi o resultado da ação pela diferença entre o equivalente em moeda do patrimônio líquido, ativo total menos passivo total, no princípio e no fim do período considerado. Ou seja, no final de 2023, com relação ao final de 2024. Ah, e pela diferença entre o equivalente em moeda das receitas auferidas e dos custos incorridos. Nessas declarações, é necessário traduzir em moeda todos os elementos do ativo e passivo que não sejam recursos em caixa. Olha que coisa interessante aqui, para dizer o problema dos balanços. Esses elementos devem ser avaliados de acordo com os preços pelos quais poderiam provavelmente ser vendidos no futuro. Ou, é o caso dos instrumentos de produção, com base nos preços que se espera obter pela venda das mercadorias fabricadas com sua ajuda. Entretanto, práticas antigas dos produtores e disposições do direito comercial e do direito fiscal introduziram uma deformação nos princípios sadios da contabilidade que visam apenas o maior grau possível de exatidão. Essas práticas e essas leis não estão especialmente interessadas na exatidão dos balanços e das contas de lucros e perdas. São outros seus objetivos, é tributar as empresas. A legislação comercial procura estabelecer um método de contabilidade que possa indiretamente proteger os credores do risco de perda. Tende, numa certa medida, a avaliar os ativos abaixo do seu valor de mercado, de maneira a fazer o lucro líquido e o patrimônio líquido parecerem menores do que realmente são. É o que os bancos fazem ao avaliar os bens de uma empresa e colocarem só metade do valor, dizendo que isso é em venda forçada. Portanto, uma margem de segurança é criada para reduzir o perigo de que, em prejuízo dos credores, possam ser retirados da firma somas elevadas a título de lucro e de que uma firma já insolvente possa continuar exaurindo os meios disponíveis necessários para a satisfação de seus credores. Por outro lado, o direito fiscal é propenso a métodos de computação que fazem com que os ganhos pareçam maiores do que seriam se um método correto e imparcial fosse utilizado. A ideia é aumentar o imposto sem tornar este aumento visível na taxa nominal do imposto. Devemos, portanto, distinguir entre cálculo econômico, conforme praticado pelos empresários ao planejarem suas futuras transações, e a contabilidade de fatos econômicos que atendem a outros objetivos. A determinação do imposto a pagar e o cálculo econômico são duas coisas diferentes. Se uma lei submete quem tem empregados domésticos a um imposto e se estabelece que um empregado homem deva ser computado como duas empregadas mulheres, ninguém interpretaria tal provisão como algo mais do que um método para determinar o valor do imposto devido. Da mesma maneira, se uma lei de heranças estabelece que valores mobiliários devam ser avaliados pela cotação na Bolsa de Valores no dia da morte do falecido, estará simplesmente estipulando uma maneira de calcular o valor do imposto. Registros contábeis bem feitos, num sistema de contabilidade correto, são exatos até o nível dos centavos. Exibem uma precisão impressionante e a exatidão numérica de seus lançamentos faz supor absoluta certeza quanto aos números escriturados. Na realidade, as cifras mais importantes de uma contabilidade são especulações quanto às futuras condições do mercado. É um erro comparar os itens de qualquer registro contábil aos itens usados num cálculo tecnológico, como, por exemplo, no projeto para a construção de uma máquina. O engenheiro, no que se refere ao aspecto puramente técnico do seu trabalho, utiliza apenas relações numéricas estabelecidas pelos métodos experimentais das ciências naturais. O empresário tem de usar cifras que resultam de seu entendimento quanto à futura conduta das outras pessoas.
O problema principal nos balanços, nas declarações de lucros e perdas, é a avaliação dos elementos do ativo e do passivo que não são representados por valores em espécie, que não são representados por valores em caixa. Todos esses balanços e declarações são provisórios. Descrevem, na medida do possível, o estado das contas num instante arbitrariamente escolhido, enquanto a vida e a ação prosseguem sem interrupção. É possível encerrar negócios específicos, mas o sistema de produção como um todo não se interrompe. Nem mesmo os ativos e passivos representados por valores em espécie estão imunes a essa indeterminação inerente a todos os lançamentos contábeis. Dependem da futura situação do mercado, tanto quanto qualquer outra conta de inventário ou equipamento. A exatidão numérica das contas e assentamentos contábeis não nos deve impedir de perceber o caráter incerto e especulativo de suas cifras e dos cálculos que elas se efetuam. Não obstante, esses fatos não diminuem a eficiência do cálculo econômico. O cálculo econômico é tão eficiente quanto pode ser. Nenhuma reforma poderia aumentar sua eficiência. Propicia ao agente homem todos os serviços que podem ser obtidos com a computação numérica. Não consiste, evidentemente, num meio de conhecer condições futuras com certeza, nem retira da ação seu caráter especulativo. Mas isto só pode ser considerado como uma deficiência por aqueles que não chegam a perceber o fato de que a vida não é rígida, que todas as coisas estão em permanente mutação e que os homens não podem ter nenhuma certeza quanto ao futuro. Não é tarefa do cálculo econômico aumentar o conhecimento do homem quanto a condições futuras. Sua tarefa é ajustar as ações do homem, tanto quanto possível, para a sua própria opinião relativamente para a satisfação de necessidades no futuro. Para isso, o agente homem necessita de um método de computação que se aplique a todos os elementos considerados. Este denominador comum do cálculo econômico é a moeda. Ponto final. Então, para que a gente possa entender, não é tarefa do cálculo econômico aumentar o conhecimento do homem quanto a condições futuras. A tarefa do cálculo econômico é ajustar as ações do homem, tanto quanto possível, para a sua própria opinião, relativamente para a sua satisfação de necessidades no futuro. Para isso, o agente homem necessita de um método de computação que se aplique a todos os elementos considerados. Este denominador comum do cálculo econômico chama-se moeda. E aqui a gente interrompe aqui essa aula, que é o item 1 do capítulo 13, para prosseguirmos no capítulo 2 logo a seguir.